Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Já vi aí que nossa convidada tá entrando, tá chegando aí. Lio, que já esteve aqui conosco também, chegando. Paty já tá solicitando aqui entrar na live. Que bom, o pessoal chegando devagarinho. Maria Carolina, assídua aí também. Que legal, o pessoal chegando. Convidado especial está entrando aí para essa live de hoje. Eu vou pedir a vocês que estão participando dessa live conosco, nos prestigiando. Paty, seja bem-vinda. Vocês estão vendo um aviãozinho aí embaixo? Clica nesse aviãozinho aí, convide um tanto de amigos de vocês para participar dessa live, porque essa live hoje é uma live assim bem diferente das outras, onde a gente vai buscar falar algumas coisas aqui iniciais e depois a gente vem também deixar uma para as pessoas perguntarem mais, tá? Então, clique aí nesse aviãozinho e chame para as pessoas entrarem, os amigos de vocês entrarem e assistir essa live, que é bem importante. E nós hoje vamos falar a respeito de dúvidas, né? Vamos fazer um trabalho de teleorientação ao vivo, onde a gente vai fazer orientações para as pessoas de saúde, né? Trazendo, respondendo algumas perguntas que estão aí em voga no momento. E a nossa convidada especial já presente aí, Paty, seja bem-vinda. Fale aí, se apresente, fale seu nome, sua idade, se quiser falar. Se não quiser falar, também não precisa falar. E o que é que você faz? Então, boa noite, Tássio. Obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Mota, sou médica infectologista, tenho 49 anos, trabalho na Assiste Vida. Eu já tenho um tempinho de formada, né? Fiz a minha formação parte aqui na Bahia e parte em São Paulo. E agora eu estou trabalhando na Assiste Vida, faço a coordenação médica, da unidade de Feira de Santana e toda aquela região ao redor de Feira de Santana. E sou a médica responsável também pela captação na Assiste Vida. Além disso, eu sou professora da Escola Baiana de Medicina, atuo na disciplina de Clínica Médica, na disciplina ambulatorial de Clínica Médica. Legal, Paty, seja bem-vinda. E aí, pessoal, conforme eu falei, essa live é uma live assim, onde a gente quer um tanto de interação de vocês, né? Perguntando, né, a respeito desse tema que a gente vem tratar hoje aqui. Eu vou fazer algumas perguntas chaves para Paty e depois a gente vai estar colhendo aí o que vocês perguntarem também, para a gente estar ouvindo a respeito desse tema aí bem importante do momento. E aí eu pedi a vocês que convidem o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Clicando nesse aviãozinho aí, convidando amigos de vocês para participar dessa live, porque aí a gente tem condição de auxiliar mais pessoas e receber as perguntas de um tanto de pessoas a respeito desse tema e a gente poder também estar passando conhecimento, né? Auxiliando um pouquinho do que a doutora Patrícia sabe, né? É uma oportunidade a gente ter um infectologista, uma professora da Escola Baiana de Medicina, para poder estar respondendo às pessoas. Isso é uma coisa bem importante. E aí, Paty, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: existe algum medicamento para prevenção da Covid-19? Então, Tássio, medicamento para prevenção da Covid nós não temos, né, até o momento. Mas nós temos várias formas de prevenir a transmissão dessa doença, né? Várias formas que são aí amplamente disseminadas pela OMS, né, pelo Ministério da Saúde. Nós conseguimos ver pela imprensa, os estudos mostram que existe, sim, uma forma efetiva da gente
prevenir a transmissão dessa doença através de medidas simples, né, que precisam ser exercitadas por todos nós. Então, nós precisamos de medidas de higiene, a lavagem de mãos é a principal medida, né? Porque, falando um pouquinho da transmissão desse vírus, ele é um vírus transmitido por gotículas que nós transmitimos, que nós emitimos na fala, mas também pela nossa mão. Então, é uma transmissão indireta que nós somos responsáveis pela realização. Então, no momento em que a gente higieniza a nossa mão com água e sabão ou com soluções alcoólicas, né, o álcool gel, que a gente pode encontrar hoje, atualmente, em todos os lugares que a gente vai, né, desde hospitais até no mercado, até numa feira livre, você encontra álcool gel para higienizar sua mão. Além disso, a limpeza das superfícies, né? O distanciamento social, que é muito importante, porque essas partículas que eu falei, que elas são responsáveis pela transmissão do vírus, que são partículas da nossa saliva mesmo, elas alcançam curtas distâncias, então 1 metro e meio é o máximo que essa partícula ela consegue atingir. Então, se nós mantivermos uma distância adequada de entre 1 metro e meio e 2 metros de uma pessoa, nós temos mais segurança de estarmos conversando com essa pessoa, né? Além disso, a etiqueta respiratória, que é aquele cuidado que você deve ter quando você espirra ou tosse, de estar fazendo isso na dobra, na flexão do braço, ou num lenço de papel, que aí logo depois você vai desprezar esse lenço de papel e imediatamente lavar a sua mão, né? E o que a gente tem hoje assim, mais amplamente estimulado, né, inclusive pelo Ministério da Saúde, que é o uso de máscara. O uso de máscara para a população em geral, o uso de máscara de tecido, né, para o ir e vir das pessoas, para atividades não profissionais de saúde, né, que não sejam atividades de profissional de saúde, para, numa pequena aglomeração, você ter a proteção entre as pessoas que estão assintomáticas, porque a recomendação é que as pessoas sintomáticas não saiam de casa, né, essas pessoas devem estar em casa, restritas ao domicílio, de preferência com poucos familiares, né, com um ambiente arejado, para que, inclusive, diminua o risco dessa transmissão dentro do domicílio. Legal, Paty, assim, você focar mais nesses aspectos assim, de prevenção, isso é bem importante para todos nós que estamos ouvindo, né? É um reforço importante nisso, e o que a gente precisa e é o que tem de evidência, né? Que a gente tem mais de evidência. Mas a gente tem visto aí circular e está existindo até uma politização em relação a algumas medicações. O que é que você tem condição de estar falando para a gente hoje aí a respeito de hidroxicloroquina, ivermectina? Algumas pessoas falam a respeito de vitamina D, falam a respeito do zinco, né? Utilizando, e existem até protocolos, né? Médicos defendendo protocolos que isso previne o Covid. Como é que você vê, o que é que você tem acompanhado aí? Como é que a Sociedade Brasileira de Infectologia vê esses protocolos e essa divulgação na mídia amplamente, como se isso fosse algo que funciona? Uhum. Bom, então, primeiro, o que a gente tem que ter em mente é como é que esse paciente vai se apresentar, né? Esse paciente, ele se apresenta, eu posso ter uma ampla apresentação dessa doença. Primeiro, eu posso ter pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, né, que são aqueles pacientes que têm um quadro muito simples, muito leve, que às vezes até não valoriza como sendo um quadro de uma doença que está sendo em atividade. Eu tenho um quadro de uma doença gripal, uma síndrome gripal, que pode ser, inclusive, inicialmente confundido com outros vírus respiratórios ou com o vírus influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe. Então, eu posso ter um paciente que começa com um quadro de dor de garganta, de coriza, de tosse, uma tosse leve, mesmo que seja uma tosse sem expectoração, febre. Eu posso ter um paciente com um quadro de dor de cabeça, como se fosse uma síndrome infecciosa mesmo, inespecífica, né? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor articular. Eu posso ter, inclusive, a apresentação de um quadro intestinal,
né? O paciente pode não ter nenhuma manifestação respiratória e já ter um quadro intestinal, porque a porta de entrada do vírus é a via respiratória. Outras mucosas que podem fornecer, né, que podem permitir a entrada do vírus. Então, a boca, os olhos. Então, se a minha mão contaminada toca essas mucosas, eu posso estar me contaminando sem precisar estar inalando o vírus, né? Então, esse paciente, ele tem essa manifestação leve, né? Ou eu posso ter ainda um paciente com uma manifestação mais grave, né? Ele pode evoluir para uma necessidade, por exemplo, de oxigênio, né? Um quadro de desconforto respiratório que precisa de um suporte de oxigênio, mas não um paciente que precisa de uma internação numa UTI, por exemplo. E eu tenho o paciente do extremo, que é aquele paciente mais grave mesmo, que vai precisar de uma internação em UTI, que vai ter um tempo mais prolongado de hospitalização. Então, eu tenho todo essa gama, né, de apresentações dessa doença. Os pacientes que têm um risco maior de desenvolver essa forma grave da doença que eu comentei, né, de precisar de UTI, de internação hospitalar mais prolongada, são pacientes que têm doenças de base, né, que a gente chama de comorbidades, como hipertensão, outras doenças cardiovasculares, diabetes, pacientes obesos, pacientes pneumopatas. Então, são pacientes que têm um risco maior de desenvolver complicações dessa doença, ou seja, uma evolução complicada para uma forma grave dessa doença. Mesmo, e assim, essas apresentações, elas estão acontecendo em todos os países que nós tivemos casos dessa doença. A gente teve manifestações leves, como a maioria dos pacientes, e manifestações graves. Então, hoje a gente sabe que ela é uma doença que pode ter, e como na maioria dos casos, uma apresentação benigna, ou seja, pacientes com uma sintomatologia muito leve, né, e que evoluem para a resolução dessa doença com pelo menos uma semana ou menos, sem tratamento nenhum, só com tratamento de suporte, líquido, uma alimentação adequada, repouso, um analgésico ou um antitérmico, se for necessário. E essa apresentação, ela não precisa, muitas vezes, nem o acesso do paciente ao hospital. Esse paciente fica no domicílio para evitar uma transmissão para outras pessoas. Ele permanece no domicílio até o final da sua doença, dos sintomas, e depois ele pode voltar às suas atividades que ele já vinha realizando antes. Para os pacientes que têm uma manifestação mais importante, são aqueles pacientes que vão precisar ir para o hospital, eles vão eventualmente precisar ficar internados, né? Mesmo para esses pacientes, a gente não tem hoje, atualmente, nenhum estudo muito robusto na literatura, que seja confiável para a realização de medicações como cloroquina, ivermectina, né, outros antivirais inclusive que são utilizados para o tratamento do HIV, também estão sendo testados, né, para o COVID. Então, hoje, nós temos inúmeros estudos, centenas de estudos acontecendo no mundo todo, em cima do tratamento desses pacientes, na observação da evolução desses pacientes em uso de algumas medicações que fazem parte de alguns protocolos de determinados hospitais ou de determinados profissionais em vários locais do mundo. Mas, na verdade, a gente não tem nenhum estudo comprovado de eficácia dessas medicações, principalmente hidroxicloroquina, que é uma medicação antimalárica. Ela não é uma medicação para uma doença chamada malária, né? É uma medicação que não é utilizada para tratamento de vírus, né, habitualmente, com comprovação de eficácia, assim como a ivermectina, que também é um antiparasitário, né? Então ela não tem uma comprovação de uso, nem para prevenção, nem para tratamento da COVID, né? Atualmente a gente tem uma medicação
que é uma medicação que a gente recentemente saiu um estudo, né, mostrando que uma medicação que é o corticoide, que a gente já tem hábito de usar para algumas doenças graves, mesmo no hospital, essa medicação foi comprovada, sim, ter um efeito para aqueles pacientes que precisam de um suporte de oxigênio. Não para pacientes leves, que estão em casa só com dor de cabeça, com diarreia ou com uma tossezinha leve, não. Para esses pacientes, não. Ela não mostrou benefício. Mostrou, sim, para aqueles pacientes com quadros mais graves. Ok. Tá. E você me perguntou também em relação a suplementos vitamínicos. Não, Isso. também não existe nada comprovado. O que a gente sabe é que quanto melhor a sua saúde, quanto mais você cuidar da sua saúde e tiver uma vida saudável, não só de alimentação, mas de sono, de atividades de esporte, né, atividade física regularmente, tudo isso vai lhe dar um benefício na sua saúde que, claro, vai repercutir no menor risco de adquirir infecções. Agora, Paty, assim, quando a gente fala, né? Você está falando, eu também falo assim, tanto assim, que não tem evidência, é importante a gente frisar para o pessoal, assim, que a ausência de evidência não é evidência da ausência, né? Então, não quer dizer que necessariamente o fato de não ter evidência não quer dizer que você está dizendo, eu estou dizendo aqui, que não funcionem, né? Aí, o que a gente está dizendo é que não houve ainda estudo suficiente na literatura que mostrasse a eficácia dessas medicações. Porque o que a gente vê, que está sendo publicado muito na mídia aí, são opiniões de especialistas, opiniões de serviços, que são pessoas que não tiveram a condição ainda de fazer uma pesquisa clínica para poder fazer. Então, eles estão utilizando a sua experiência, seu empirismo, né, sua prática cotidiana, mas que a gente não tem condição de pegar essa prática e reproduzir e trazer como uma recomendação e afirmar, né, se a ciência não teve condição de comprovar isso e afirmar que funciona. Como é que você vê essa questão dessa politização, desse show de opiniões que a gente está tendo aí? Como é que você vê isso? A gente não tem, Tássio, como você mesmo mencionou, tempo suficiente de doença para ter um acompanhamento de longo prazo de pacientes, para a gente saber qual é o efeito primeiro, qual é o efeito dessa doença, né, para todos os tipos de pacientes, porque a gente tem, inclusive, manifestações diferentes conforme a idade, né, porque, como eu falei para você, a gente tem pacientes que têm um risco maior, né, de desenvolver a forma grave da doença, mas, ao mesmo tempo, eu tenho pacientes jovens que não têm nenhuma comorbidade, que podem também desenvolver uma forma grave, assim como eu tenho pacientes de 90 anos, de 95 anos, que inclusive estão internados, mas que saem com uma forma leve, com uma recuperação completa da doença, ou que não precisam nem ser internados, né? Que tem uma evolução favorável também. Então, nem naquele perfil que a gente sabe que tem um risco maior de gravidade, a gente tem certeza que ele vai evoluir dessa forma. Então, a gente não tem um acompanhamento de longo prazo que nos dê segurança para interferir na evolução natural dessa doença de forma assertiva. A gente ainda não tem isso. E assim como a gente não teve número de pacientes suficientes em determinados estágios, né, que a gente possa comparar com outras pessoas em situações semelhantes, para eu dizer que exclusivamente aquele remédio fez efeito, né? Que é isso que a gente faz para testar remédios, né? Como a gente está falando aqui para população em geral, a gente não está falando para profissionais de saúde exclusivamente, existem várias etapas para se testar uma medicação, né? Existem, às vezes, medicações podem levar anos para serem testadas adequadamente, de forma a você garantir a segurança e a eficácia dessa medicação, em termos de efeitos colaterais, em termos de pesar o risco-benefício daquela medicação. Então, a gente não placebo, né, Paty? Comparar com o não uso de remédio. E para eu fazer isso, eu preciso de ter, por exemplo, 2 grupos de populações que sejam muito semelhantes.
para eu garantir que a única coisa que eu tenho de diferente entre eles é que um usou o remédio e o outro não usou. E aí sim eu tive uma melhor resposta, né? E é isso que eu vou procurar saber, se eu vou ter uma melhor resposta naquele grupo que usou o remédio. E aí eu vou ter a comprovação de que sim, a minha intervenção medicamentosa foi eficaz, foi melhor do que não usar nada. Então, eu não tenho isso ainda, eu não tenho esse tempo de observação, eu não tenho esse número de pacientes para eu parear, né, com um grupo de pacientes sem sintoma, ou sem doença, ou sem intervenção, para eu ter certeza da eficácia da medicação. Então, hoje a gente vê que houve, de fato, né, uma politização, como você está falando, existe, além de todo esse problema de saúde que a gente está passando, a gente tem problemas políticos que estão movendo a saúde no Brasil, né? E isso eu acho certamente que atrapalha a população, né? Porque pense que uma população que não tem um conhecimento técnico, a razão que deve fazer certas coisas, depois ouve na televisão que não precisa mais fazer essas coisas. Então, assim, é difícil. Eu entendo que isso traz uma insegurança para a população e é claro que ela vai prestar atenção em vídeos, em opiniões de especialistas, porque pelo menos essas pessoas são especialistas. Né? Não necessariamente eles estão embasados na literatura, eles podem estar embasados apenas na sua experiência de um número pequeno de casos que eventualmente deu certo usando uma medicação, mas que eu não sei, por exemplo, que se não usasse, se não iria dar certo também, já que a grande maioria dos pacientes vão evoluir bem. E outra coisa, né? Muitos desses protocolos estão acompanhados também de corticoide, que agora está se mostrando, né? A dexametasona no estudo está mostrando que tem efeito. Então, tem inúmeras variáveis confundidoras aí, por isso que precisa fazer o que você está falando, né? Precisa construir um ensaio clínico, né? Um estudo realmente científico para a gente poder afirmar. Mas o fato de não ter esses estudos ainda também não quer dizer que a gente possa dizer que não funcione, né? E desconsiderar, isso, evidentemente, a palavra da pessoa, a experiência clínica do médico, né? Que tem utilizado no seu dia a dia. Mas existem também os riscos, né, Paty? Algumas dessas medicações não são inócuas, né? E existem os riscos, né? Que a azitromicina, ela tem o potencial de gerar arritmia, né? A hidroxicloroquina também. E justamente no paciente grave, né? Com um quadro de um vírus ainda desconhecido, a gente não tem condição de medir claramente esses riscos, né? Então, o que você está trazendo é interessante e bem oportuno para o momento. E, Paty, o que é que a gente tem condição de orientar as pessoas que estão com a suspeita de Covid? O que é que elas devem fazer, né? Quais são os principais sintomas? Como é que ela deve fazer? Como é que ela deve proceder? Então, como eu já falei um pouquinho, né, a gente tem uma apresentação bem variável dessa doença, mas a grande maioria dos pacientes, eles se apresentam com um quadro muito pouco sintomático, né, podendo ter uma febre que não necessariamente precisa ser medida, nem uma febre alta, pode ser uma febre baixa, poucos dias, né, com um quadro de indisposição, de dor no corpo, de sensação de cansaço, podendo ter um pouquinho de sintoma gripal mesmo, de tosse, um pouco de dor de garganta, né, coriza, né, como se fosse realmente um quadro gripal e esse paciente pode evoluir com uma resolução completa, né, desse quadro. A orientação é que esse indivíduo não saia de casa se ele está se sentindo bem clinicamente para ficar em casa, não precisar ir para o hospital, né, mas que ele fique em casa até mesmo porque como a gente não sabe, né, e hoje, na verdade, infelizmente, tudo pode ser Covid, né, a gente precisa pensar em Covid, apesar de que a gente está numa época do ano, que é essa época das chuvas, em que eu tenho outras viroses também acontecendo, né, ao mesmo tempo, então eu tenho
dengue, chikungunya, zika, todas que inclusive são transmitidas por mosquitos, que é o que a gente tem muito agora, né, nessa época de chuva. Eu tenho a influenza, porque as pessoas elas ficam mais em casa mesmo, e agora mais ainda por conta do distanciamento social, né? Então nós estamos compulsoriamente em casa por causa disso. Então isso termina aproximando pessoas de um mesmo domicílio e certamente um risco maior de transmissão de todas as viroses, né? Não só do Covid. Então, o ideal é que essa pessoa não saia de casa sintomática, essa é a orientação que a gente dá para qualquer indivíduo profissional, ainda que não seja profissional de saúde, mas principalmente o profissional de saúde que não saia, né? Que não vai expor os pacientes. E se, eventualmente, essa pessoa tiver um desconforto respiratório, essa pessoa ela vai se deslocar para uma emergência, né, para fazer uma avaliação. O que é esse desconforto respiratório? Existe um comprometimento pulmonar? Não existe? Essa pessoa já tem um quadro prévio de asma, por exemplo? Porque a pessoa que tem asma, ela já sabe que ela tem desconforto respiratório, eventualmente. Então, é diferente do que ela estava tendo antes, né? Chama atenção para ela. Se não é dessa forma, a pessoa deve ficar em casa, né? Deve ficar em casa, descansando, se alimentando bem, evitando realmente a transmissão para outras pessoas. Se não, se ela realmente tem essa sensação de desconforto, de que está ficando pior desse quadro, sim, ela deve ir para o hospital para realizar pelo menos uma avaliação inicial e, quiçá, a depender do tempo de doença que ela tenha, ou seja, quantos dias de doença, ela já esteja num período adequado para a realização específica do teste. E aí ela vai ser submetida ao teste e a gente vai ter a definição do diagnóstico. Excelente, Paty, excelente. E, na sua opinião, em relação às vacinas, o que é que você acha que chega primeiro? Acha que a vacina chega primeiro, a imunidade de rebanho chega primeiro ou um medicamento chega primeiro? O que é que você já tem estudado, tem acompanhado? Difícil, viu? Difícil essa sua pergunta, porque a qualquer momento, né, como eu falei, a gente tem centenas de estudos correndo no mundo todo. A qualquer momento a gente pode ter uma definição, como a gente teve recentemente da dexametasona em relação a tratamento, né? Muitos estudos estão sendo feitos, de fato, assim como também muitos estudos estão sendo feitos em relação à vacina, né? Eu inclusive, fui procurar isso para trazer isso para a gente conversar. Então, existem 141 testes de vacinas, ou seja, 141 vacinas sendo testadas atualmente para a Covid. Mas todas essas vacinas, elas precisam, assim como as medicações, elas precisam passar por fases de estudos. E atualmente a gente só tem uma, que inclusive foi trazida pela imprensa, né, na semana passada, que é da Universidade de Oxford, que está sendo estudada já em humanos, né, porque primeiro essas vacinas elas precisam passar por fases de estudos pré-clínicos, que a gente chama de pré-clínicos, ou seja, que são estudos em animais para saber a viabilidade desse material em animais e depois qual é o efeito que ele tem no animal, ele vai ser testado no homem, né? E aí vai ser testado dose, vai ser testado intervalo de uso, qual é o efeito que ela causa, se tem um efeito desejado na imunidade ou não. Então, essa vacina é a única que está nessa fase final de estudo, que é estudo fase 3, em que eu vou testar em humanos, né? E aí eu vou ter que testar milhares de pessoas, né? Então, a intenção é que sejam testadas 50 mil pessoas. A gente vai ter esse teste ao redor do mundo, né? A gente vai ter, inclusive, no Brasil. O teste vai ser feito principalmente nos Estados Unidos, mas eu vou ter um braço no Brasil também desse estudo, e a gente vai trazer a avaliação desses pacientes, que vão ser profissionais de saúde voluntários para o recebimento da dose da vacina. Esse estudo em humanos, ele vai ser feito provavelmente até outubro. A partir daí, a gente vai ter a definição se essa vacina de fato funcionou,
para essas pessoas que foram expostas, para começar com a aplicação dessa vacina, provavelmente dezembro, janeiro, início de 2021. Então, isso significa que, para a gente ter um uso indiscriminado na população, isso aí é 2021, com certeza, né? A gente vai ter aí o ano de 2021 para estar tentando fazer essa imunização, porque, claro, primeiro vão ser pacientes selecionados, vão ser indivíduos selecionados para receber essa vacina, se ela de fato funcionar. Então, seriam os profissionais de saúde, né? Os indivíduos com doenças com comorbidades, como eu já falei, aquelas pessoas que têm fatores de risco para ter a doença mais grave, né? E a partir daí, o resto da população. Então, a gente certamente, para a gente ter produção suficiente dessa vacina para uma imunização em massa, pelo menos aí um ano inteiro pela frente, depois que essa vacina for vista como de fato eficaz. O que você chamou a atenção da imunidade de rebanho é o que a gente tenta realmente, quando a gente tem uma população de susceptíveis, ou seja, de uma população de pessoas que nunca entraram em contato com aquela doença especificamente, aqui a gente está falando de vírus, para que o aumento do número de pessoas que entraram em contato fazendo doença ou não, diminua o número de pessoas que vão estar expostas, né? Os susceptíveis. Então, se eu tenho cada vez mais um número de pessoas que se infectaram e que passaram por essa doença tendo a imunidade, né, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, mas que já passaram por essa doença e têm alguma imunidade, essas pessoas vão poder estar convivendo com outras pessoas de grupo de risco sem oferecer risco para essas pessoas. Certo? Isso chama imunidade de rebanho. Mas para a gente ter isso, eu preciso ter em torno de 60%, 70% normalmente da população tendo tido contato com esse vírus. E a gente não tem isso ainda, né? Atualmente a gente está com... essa semana fez 10 milhões, né, de pessoas diagnosticadas com Covid no mundo. Né? Se a gente colocar que os números estão subestimados, e estão realmente, e a gente poderia ter 10 vezes mais, a gente teria aí 100 milhões. Então, estamos longe de ter mais de 70% da população mundial para a gente dizer assim que estamos tendo uma imunidade de rebanho. Paty, a gente está tendo sorte, né, com essa possibilidade dessa vacina aí, porque as pessoas já estavam pesquisando, né, uma vacina que era para H1N1. Então, eles estão usando a cápsula de um adenovírus, né, para procurar essa vacina, e estão inoculando o RNA do coronavírus, né, para poder. Então, já estava numa fase avançada. E eles vão testar, conforme você falou, né, inicialmente nos profissionais de saúde, vão utilizar um placebo, que é uma vacina para meningite, para poder fazer a comparação e acompanhar isso aí. E aí, possivelmente, conforme você falou, isso deve ser só lá na frente mesmo, em 2021. Agora, e isso porque a gente já estava, o grupo de Oxford já estava avançado nesse estudo. Agora, você imagina que essa vacina, mesmo chegando, ela deve ser em torno de quantos por cento de efetividade, mais ou menos, pelo que o pessoal espera? Então, na verdade, é como você falou, ela está usando como veículo um fragmento, um adenovírus, que é um tipo de vírus também respiratório, enfraquecido, para, claro, ele não provocar, ele propriamente não provocar nada na pessoa que está recebendo, e ele vai funcionar como veículo de um componente do vírus que faz parte da sua porção mais externa, que é responsável pela entrada dele no nosso organismo. Então, na verdade, não é o RNA, não é todo o material genético do vírus, é um fragmento dele que está entrando junto com esse veículo, e que a gente chama é conhecida hoje, né? Depois que se conhece o vírus como um todo, a gente tem mais de 30 mil pares de bases, ou seja, é um vírus muito grande. E essa parte específica, que é a parte que ele usa para entrar na célula do nosso organismo, é a parte que a gente diz que é mais imunogênica, ou seja, que estimula mais a resposta imune do indivíduo. Então, por isso que essa parte ela está sendo utilizada na vacina,
para que se estimule o máximo possível a resposta imune, a defesa daquele organismo. Então, a expectativa é que, de fato, ela tenha uma eficácia, né, que ela, de fato, proteja o indivíduo. A gente só não sabe se essa proteção realmente vai ser uma proteção duradoura, que funcione como algumas vacinas que a gente tem, como, por exemplo, a vacina de catapora, que a gente usa 2 doses e fica protegido para a vida toda, né? A vacina de hepatite B, que a gente usa 2, 3 doses e fica protegido para a vida toda. Não, a gente não sabe. Pode ser que essa vacina seja uma vacina que vai durar apenas 1 ano, como a vacina da gripe mesmo, do influenza, que a gente precisa repetir anualmente, né? Então, a gente vai ter que ter uma observação da resposta do indivíduo que vai receber essa vacina para saber se ela, de fato, vai conferir uma proteção de longo prazo ou se vai ser uma proteção curta e que vai precisar ser repetida. Né? A gente não sabe, por exemplo, se esse vírus ele vai continuar exatamente como ele está, ou se ele vai sofrer alguma modificação. Já existem algumas pequenas modificações do vírus que foram já encontradas, né, na avaliação desse material genético dele, e é justamente por isso, né, e é bem interessante falar, porque provavelmente todo mundo que está aqui já teve uma experiência dessa de conhecer alguém da família que mora todo mundo naquela casa, 1, 2 teve a doença e ninguém mais teve naquela casa. Ou um casal que um teve e o outro não teve. Como é que isso acontece? Dorme na mesma cama, né? Tem uma relação com intimidade e, de repente, você está no seu trabalho com aquele colega que você não tem relação nenhuma, um transmite para o outro, né? Só por estar na mesma sala. Então, assim, isso é justamente porque existe essa variação. Existe essa pequena variação de vírus, né? Já foi identificado isso. Não são mutações, mas são variações pequenas dentro desse material genético que o vírus tem e que pode modificar um pouquinho o grau de infectividade daquele vírus. O vírus que está naquele grupo de pessoas, ele tem mais um poder de infectar mais do que o que, por exemplo, infectou aquela outra família. Então, essas variações acontecem e a gente não sabe, por exemplo, se isso vai ter impacto na eficácia da vacina. Entendi. Legal essa explicação, Paty. O pessoal tem perguntado aqui, vamos começar a atender as pessoas, eu acho interessante, né? Já estavam perguntando aqui a respeito dos testes, né? De você poder falar um pouquinho dos testes que nós temos disponíveis, né? Como interpretar, perguntaram também IgG, IgM, né? A questão do RT-PCR, período de fazer, quando dá positivo, quando dá. Eu acho bom a gente falar um pouquinho sobre a população. Pronto, então o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico atualmente, ou melhor, quando a gente começou com essa pandemia, né, a gente não tinha teste suficiente para fazer em todo mundo. Claro, né? A gente teve escassez de tudo nessa pandemia. Foi um evento que, de fato, pegou o mundo todo despreparado, né? Então, a gente teve escassez e tem ainda escassez de EPI, que são os equipamentos de proteção que os profissionais de saúde precisam utilizar para atender esses pacientes. A gente teve escassez de unidades hospitalares para o atendimento, a gente teve escassez de leitos dentro dos hospitais, a gente teve escassez de testes para diagnóstico e a gente teve escassez e tem escassez de material humano para trabalhar, porque as pessoas são infectadas e precisam serem afastadas dos seus trabalhos, né? Então, a pandemia ela gerou escassez de tudo, inclusive do material que a gente faz o diagnóstico, né, dos testes que a gente faz diagnóstico. Então, o que o Ministério da Saúde preconizou no início é que somente os pacientes, né, estabeleceu no início que somente os pacientes que tivessem um quadro grave e que precisassem ir para o hospital seriam os indivíduos que iriam realizar esse teste. Então, no início, a gente teve, exatamente como você falou,
uma realização muito pequena de testes, porque só quem realizava eram os pacientes graves, então isso faz com que a gente tenha um subdimensionamento do número de pacientes mesmo, né? Com o tempo, esses testes foram chegando inclusive para os laboratórios privados, né? E hoje a gente tem, inclusive por aprovação do convênio, né, uma cobertura contratual desse teste do PCR, do RT-PCR, né, que foi o primeiro exame que a gente, que foi padronizado para ser realizado para diagnóstico. E hoje a gente já tem outros testes, né, que a gente pode falar um pouco também de testes rápidos, testes sorológicos, que também podem ser utilizados. Mas o teste padrão ouro para diagnóstico é o RT-PCR. O RT-PCR é um teste molecular, é um teste trabalhoso que precisa de uma equipe especializada, de um laboratório especializado, com condições técnicas para fazer esse exame, porque é um exame, inclusive, que expõe o profissional que está fazendo a risco de aquisição do vírus. Então, existe todo um cuidado, toda uma segurança para a realização desse teste, né? Não é qualquer laboratório que pode realizar, mas é um teste muito bom, é um teste que tem uma sensibilidade, ou seja, uma capacidade analítica, uma capacidade do teste propriamente dita de achar pessoas positivas muito boa, mas ele precisa ser feito de forma adequada, né? Porque se ele não foi feito de forma adequada, eu vou ter uma resposta pobre à realização do exame. E o que é que eu digo que é forma adequada? É eu utilizar o teste nos pacientes que têm sintomas, utilizar no período mais adequado para a coleta desse exame. Então, o ideal é que eu tenha o exame realizado exatamente no momento onde eu tenho uma quantidade de vírus na árvore respiratória do indivíduo em maior quantidade, né, maior intensidade, que seria durante aquela primeira semana de doença. Eu começo a ter vírus alguns dias, 2, 3 dias antes do indivíduo manifestar qualquer sintoma e continuo tendo até o 5º, 7º dia no máximo. Esse é o meu período maior de presença do vírus na árvore respiratória, né? Nas narinas, na faringe, na orofaringe. Esse é o meu período maior. Então, se eu passar desse período, eu posso ter um paciente que deveria ser positivo, mas que o teste vai dar negativo. Além disso, eu tenho uma necessidade de realização de coleta adequada, o material deve ser coletado de forma adequada, então eu tenho que ter um profissional também que saiba coletar, né? O acondicionamento dessa amostra para o transporte para o laboratório precisa ser feito de forma adequada e no laboratório essa amostra precisa ser trabalhada também de forma adequada. A depender do material do vírus que esse PCR esteja procurando, ele também pode ter uma positividade maior ou menor, né? E existem todos esses fatores que podem impactar no resultado do PCR. Então, o PCR é um teste bom, mas ele precisa ser realizado da forma mais adequada, da forma mais ideal possível, para que eu tenha o máximo desse exame, o máximo que esse exame pode me dar de resposta. Além disso, então, passada dessa fase, se eu tenho de fato uma suspeita muito forte, eu posso evoluir para a realização de testes sorológicos. Para todos os vírus a gente tem isso. Isso não é uma coisa... Passada dessa fase, a partir de quantos dias? Aí, passada dessa fase de 7 dias, 8º dia de doença, eu posso ter o início da produção dos anticorpos, né? Como para qualquer outra doença viral. Normalmente, em torno do final da 2ª semana, entre o início e o final da 2ª semana de doença, ou seja, entre o 10º e o 14º dia de doença, eu já vou ter produção desses anticorpos. Pode ser que eu não tenha uma quantidade suficiente para que seja detectado pelo exame. Mas eu muito provavelmente já vou ter uma produção desses anticorpos e que vão poder ser detectados pelos métodos sorológicos. Então, hoje, se a gente perde o tempo, perde o momento de realizar o PCR, a gente ainda tem um resgate de possibilidade diagnóstica com a sorologia acima do 7º dia, mas idealmente
mais do que 10 ou em torno de 14 dias. Né? Hoje em dia existem estudos mostrando que nos pacientes que são leve, que têm uma sintomatologia muito leve, ou aqueles pacientes que a gente chama de oligossintomáticos, ou seja, são pacientes que têm uma sintomatologia muito pobre mesmo, a produção de anticorpos nesse paciente pode estar diminuída, pode estar atrasada. Então, eu posso ter uma produção mais tardia mesmo. E aí, se com 14 dias eu não conseguir fazer diagnóstico porque o exame não foi positivo, mas a minha suspeita clínica continua sendo forte, porque o quadro clínico era semelhante, ele entrou em contato com alguém que tinha diagnóstico confirmado, eu repito esse exame com mais uma semana. Então, eu repito com 21 dias. Eu repito até com 28 dias, se a minha suspeita foi muito forte. Então, esses dois exames são os exames que a gente tem maior chance de fazer um diagnóstico de certeza. Além disso, a gente tem os testes rápidos, né? Os testes rápidos, eles têm aumentado muito, tem muito teste rápido surgindo, né? E existem duas formas de realizar esse teste rápido. Ele pode ser feito tanto com a secreção mesmo das vias aéreas, como o RT-PCR, mas ele é um teste rápido, ele não é um teste molecular. E ele pode ser feito com o sangue, como um examezinho de glicemia, que você fura a pontinha do dedo e coloca. Esse teste rápido a gente diz, né, que é um sabonetinho. É o mesmo, é como se fosse o teste de gravidez, que você compra na farmácia, ele tem esse mesmo formato, e lá dentro ele tem componentes que vão me dizer se essa pessoa teve contato com esse vírus ou não, se naquele momento ela tem chance de estar doente pelo vírus ou não. Mas esse é um teste, esses testes rápidos, eles têm um poder de me dizer isso muito inferior aos testes convencionais, ou seja, ao PCR e ao RT-PCR e à sorologia convencional. Por vários critérios, por várias razões, eles têm uma condição inferior de serem utilizados para diagnóstico. Então, não são testes utilizados para diagnóstico, não são. E eles estão em evolução também, né? Os testes sorológicos, todos ainda eles estão em evolução, estão buscando kits cada vez mais sensíveis para a detecção, né, Paty? Então, o melhor mesmo que a gente tem é o RT-PCR, né? Porque os outros, inclusive, têm muitas reações cruzadas também, né? O IgG, IgM podem dar reações cruzadas com inúmeros outros vírus. Mas Samara está perguntando aqui, se o SWAB der positivo, é necessário fazer os sorológicos? Depende da sua intenção. Se a sua intenção é fazer diagnóstico, não, já foi feito. O que a gente tem visto é que muitas pessoas estão naquela ânsia, né, no desejo de ter o seu passaporte imunológico. Né? Esse passaporte de imunidade, a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Porque eu não sei quanto tempo que esse anticorpo vai persistir, eu não sei se esse anticorpo vai ser eficaz para que a pessoa não desenvolva em um outro momento essa doença depois que ela perder esse anticorpo. Então, na verdade, essa história desse passaporte imunológico foi uma coisa criada, né, por nós, pelo desejo de ter garantida a sua proteção. Mas a gente, de fato, não sabe isso. Então, se você quiser saber se essa pessoa fez proteção de anticorpo, ou seja, a gente chama na medicina se essa pessoa soroconverteu, ou seja, depois que ela foi apresentada aquele vírus, tendo doença ou não, o sistema de defesa dela conseguiu produzir anticorpo de forma que vai deixar ela protegida para uma nova apresentação com esse vírus. Essa é a resposta para a realização, né, do teste sorológico. Se eu só quero saber de diagnóstico, não, eu não preciso fazer. Mas se eu quero saber se o indivíduo fez imunoglobulina protetora, eu devo fazer o teste sorológico. E aí eu posso fazer, como eu falei, com 3 semanas, para eu ter mais um tempo aí para dar segurança do resultado, com 3 semanas ou com 4 semanas, eu não preciso fazer logo imediatamente, porque pode ser
que eu não tenho anticorpo suficiente, que aquele teste, como você falou, existem vários testes sorológicos sendo testados e sendo aprimorados mesmo, técnicas diferentes, com eficiências diferentes, né? Então, mesmo os testes sorológicos, existe uma chance do indivíduo ter tido, que foi confirmado pelo RT-PCR, e o teste sorológico dá negativo, por vários fatores, porque não deu tempo, porque ainda não foi no momento que precisava ser, que poderia ser coletado, porque aquele teste não é um teste bom, né? Então, o ideal é que a gente, se quiser fazer para checar essa imunidade, seja lá entre a segunda e a terceira semana de doença. Pelo Paty, menos. já que você entrou nesse assunto, traga uma orientação para as pessoas. O que é que as pessoas que já tiveram Covid, como é que elas devem se comportar? Porque algumas pessoas julgam que devem se comportar, já não querem usar máscara mais, já, vamos dizer, relaxam um pouco, né, em relação aos cuidados. Como é que deve ser o comportamento de uma pessoa que já teve Covid? Tássio, deve ser exatamente o comportamento que ela tinha antes de ser infectada, né? Porque, primeiro que a gente não teve, essa pessoa pode não ter tido diagnóstico de confirmação. Então, ela achou que ela teve Covid porque o marido dela, a esposa, ou o vizinho, ou o filho desenvolveu e teve diagnóstico, mas ela não fez diagnóstico e ela não foi Covid, né? Porque hoje muita coisa parece, né? Mas algumas coisas não são Covid. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, se ela deixar de fazer isso, ela pode estar facilitando a transmissão para outras pessoas, ou seja, ela vai poder portar o vírus mesmo sem fazer a doença e estar transmitindo para outras pessoas. Né? Ela pode estar trazendo para casa esse vírus que ela está protegida, mas ela vai transmitir para outras pessoas. Então, todo o comportamento prévio de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de higiene de mãos, do uso da máscara de tecido no ambiente social, né, comunitário, isso deve ser mantido, mesmo pelas pessoas que já tiveram. Essas pessoas, elas podem não ter um risco de ter novamente a infecção, de ter novamente uma manifestação, mas elas podem estar levando esse risco para os seus entes queridos que, por acaso, não tiveram ainda a apresentação ao vírus. Excelente, Paty. Vou resgatar uma pergunta que Elaine fez aqui, né? Que ela disse que ela usa cronicamente corticoide. E então ela estaria imune ao coronavírus? A pergunta dela. Não. Na verdade, atualmente, nenhuma pessoa que não teve a doença, ela está imune ao vírus. Não existe uma imunidade nata. Ninguém nasceu com imunidade protetora contra o vírus. Todos nós somos expostos e somos susceptíveis a esse vírus. E foi por isso que isso se transformou numa pandemia. Por isso que a Covid se transformou numa pandemia. Porque a população do planeta é uma população susceptível a esse vírus. Embora nós já tenhamos entrado eventualmente em contato com outros coronavírus, porque existem outros coronavírus que inclusive afetam animais. Esse coronavírus específico, o SARS-CoV-2, a gente não teve contato. Então, todos nós somos susceptíveis. Então, o uso do corticoide, que é uma medicação que hoje foi comprovada, ela tem um benefício nas formas graves, moderadas a graves da doença, de evitar complicação, ela não evita a aquisição desse vírus. Eu posso adquirir esse vírus conforme a minha imunidade, fazer uma doença mais grave ou não, mas o corticoide, ele tem um efeito comprovado de evolução, de complicação numa evolução. Então, esse é o único momento. Então, o fato da pessoa utilizar corticoide ou ter uma doença que a imunidade celular não é muito boa, como, por exemplo, um paciente HIV positivo também teria mais ou menos o efeito do corticoide, que é um efeito de imunidade celular, de defesa celular fraco, que é o que o corticoide bloqueia. Isso não garante que essa pessoa não vai adquirir o vírus. Pode até ter um benefício na evolução, mas não garante a aquisição do vírus. Legal. Excelente, Paty.
E falaram aqui, então nós vamos ter que usar máscara aí, vai fazer parte do nosso vestuário. Qual a sua opinião aí, Paty? Sim, por um bom tempo, eu acredito, né? Eu acredito que o nosso comportamento vai mudar, né? Está mudando, na verdade, né? Eu acredito, por exemplo, que aquele protetor respiratório, né, que cobre o rosto todo, foi um equipamento de proteção que veio para ficar, né? Inclusive para outras doenças, né, que tenham uma transmissão semelhante, que a gente não utilizava, ele veio para ficar mesmo. Esse nosso comportamento de evitar o distanciamento, e eu falo até por mim mesmo, porque hoje em dia a gente pensa assim, quando a gente vai num aniversário e que todo mundo canta parabéns e que o aniversariante assopra a vela, quantas gotículas não estão indo ali naquele bolo? E hoje a gente brinca com isso, mas assim, para a gente isso era muito normal, né? Nós temos um comportamento de tocar muito nas pessoas, de abraçar, de beijar. Isso é o nosso, é a nossa vida. Nós, inclusive, estamos sentindo falta disso, né? Que é diferente, por exemplo, do comportamento do asiático. O asiático ele não tem esse hábito, né, de abraçar, de beijar. Muitos europeus também não têm. Então, eu tenho certeza que o nosso comportamento ele vai mudar em relação à proteção, né, em relação, inclusive, ao cuidado com o outro, e que o uso da máscara ele veio aí, vai ficar por um bom tempo, porque a gente, enquanto não tiver uma imunidade de rebanho, né, enquanto não tiver uma medicação eficaz, ou enquanto a gente não tiver uma vacina eficiente, estamos todos sob o risco de pegar essa infecção. Fizeram uma pergunta aqui no local de perguntas aqui, né, no privado, se a gestante, ela precisa fazer, antes do parto, o teste para o COVID, se está indicado nesses casos. Então, a gestante, o risco maior da gestante é ela, durante a amamentação, ela poder transmitir isso para o bebê, né? Então, o ideal é, se essa gestante tiver sintomatologia, que seja feito o teste. É a indicação que a gente tem para um indivíduo normal, para um adulto sintomático. O que eu quero saber é se, quando aquele bebê nascer, se aquela gestante vai expor o seu bebê ao risco, por exemplo, durante a amamentação. Porque nem a amamentação está contraindicada. Ela vai colocar uma máscara, ela vai fazer a higiene da mão, ela vai amamentar o seu bebê. Então, se é uma pessoa que está assintomática, não tem indicação da gente fazer. Porque aí a chance de eu perder o momento de fazer é muito grande. Não, então, não tem por que eu fazer um teste numa pessoa que não ficou doente, que não se expôs. A gente tem hoje, muito provavelmente, a maioria das gestantes estão presas dentro de casa, né? Porque elas estão evitando mesmo se expor. Essa pessoa, essa mulher, fazer um teste a gente procurar uma agulha no palheiro, né? Dar um tiro completamente no escuro. Então, não existe contraindicação para o parto normal, não existe contraindicação para a cesárea. O parto ele vai ser exatamente o que a mulher quiser, em acordo com o seu obstetra. Não existe contraindicação para amamentação, né? Ela só vai ter que ter os cuidados durante a amamentação para que ela não transmita enquanto for um potencial transmissor da doença para o seu bebê. É claro que durante a gestação é ideal que ela não pegue a doença, não que isso vá transmitir pela placenta para o bebê. Mas por quê? Porque para uma mulher gestante, né, e quem é mulher sabe disso, ficar com a barriga enorme na frente, tossindo, isso é extremamente desconfortável, né? Está com febre, você tem toda a atividade do seu organismo modificada durante a gestação e a febre, ela vai piorar tudo isso. Então, o ideal é que ela não pegue a doença. E é por isso que as mulheres estão dentro de casa, estão se preservando, estão evitando contatos para que não desenvolvam isso durante a gestação. Mas isso o risco é basicamente da transmissão mesmo via aérea para o bebê. Pessoal, eu combinei com o Paty aqui. Se o pessoal quisesse continuar, pode dar um joinha aí, porque o Instagram derruba a sala e a gente continua aqui, porque algumas pessoas disseram que iam fazer perguntas aqui. Tem perguntas ainda não respondidas.
Aqui, por exemplo, Luana está perguntando, a senhora pode falar sobre a vacina que será testada nos profissionais de saúde, se é seguro e tal? A gente até já falou, a gente pode falar um pouquinho depois também. Tiveram algumas outras perguntas que não foram respondidas. Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, Paty, a gente pode, quem não quiser continuar, a gente agradece aí pela audiência, né? E o Instagram, ele deve derrubar esse momento nosso aqui, já está sinalizando para nós, mas a ideia e a proposta aqui dessa teleorientação ao vivo, né, que a gente está fazendo, é justamente poder atender as pessoas nesse momento, porque temos a oportunidade de ter aqui conosco uma infectologista que vem estudando o assunto, que já estudou uma série de doenças infecciosas na sua formação, e para nós é excelente ter a oportunidade. Eu estou aprendendo um bocado com você, Paty, e para nós é interessante a gente estar aproveitando e estar perguntando. Então, quem quiser pode continuar aí, a gente vai voltar depois que concluir essa live, certo? Vai voltar e eu vou chamar novamente. Então, quem quiser continuar e fazer perguntas, vão ficar mais ou menos mais uns 15 minutinhos, meia hora aí, para atender as outras perguntas. Tá bom para você, Paty, aí? Tranquilo? Tudo bem. Pronto, excelente. Bom mesmo. Então, deixa eu ver aqui, já grave aí, viu? Que essas perguntas que estão aqui é da vacina. Vamos lá, vai cair, aí depois eu entro novamente. Aí, legal, o pessoal entrando aí novamente. Vamos esperar a Paty chegar para a gente poder continuar a nossa live. Atender mais um pouco aí o pessoal. Eu estou vendo que tem alguns profissionais de saúde aí. Se a gente quiser nesse momento também fazer perguntas mais técnicas, também eu acho que fiquem à vontade. A gente tem condição de estar aprendendo aqui com a doutora Patrícia Mota. Aproveitem também e chamem os amigos de vocês aí nesse aviãozinho para a gente continuar com essa live. Sim, Paty. E aí perguntaram aqui, né? E os abraços, né? Perguntaram a respeito dos abraços, perguntaram se essa vacina é segura, né? Porque tem um monte de gente que fica naquela coisa, não toma vacina, né? Então tem um monte de gente. Eu mesmo, assim, para algumas condições, eu não vacinei meus filhos, por exemplo. Eu não vacinei meus filhos, por exemplo, para hepatite B, por exemplo. Eu não vacinei. Quiçá, quando ficarem adolescentes, eu posso até vacinar e deixar eles decidirem também, né? Mas é o sentido, o momento, né? Então, um monte de gente não faz isso e opta em relação a algumas doenças. Mas no caso que está, a gente viu, inclusive, com a vacina da gripe agora, esse ano foi um ano que teve muita adesão, né? E o que você imagina, por exemplo, surgindo a vacina, eu estou imaginando que está sujeito a algumas pessoas saírem no tapa, principalmente se forem poucas doses, né? Tiver pouca gente. Como é que você vê essa situação, minha amiga? Eu acho, primeiro que assim, falando de vacina, eu sou uma pessoa pró-vacina. Eu tomo todas as vacinas, eu vacino meus filhos, todos os meus filhos receberam todas as vacinas, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito que eu posso estimular a minha resposta imune para que ela responda adequadamente e isso me poupe de desenvolver doenças, né? Que, claro, quando você desenvolve a doença, você tem uma imunidade 100%, né? A maioria das doenças que você desenvolve, você não vai ter a doença novamente. Então, se eu tiver catapora, eu não vou ter novamente catapora. Se eu tiver hepatite A, eu não vou ter de novo hepatite A. Eu não preciso tomar vacina para isso. Mas para que eu preciso ficar susceptível a essa doença se eu sei que existe uma vacina que tem uma eficácia boa e que vai me proteger, que vai me poupar desse sintoma, desse mal-estar, né? desse estigma de doente no momento que eu tiver, né? Então, assim, eu, por exemplo, não tomei vacina para hepatite A porque quando eu era pequena não tinha vacina. E eu tive hepatite A durante a residência, a faculdade. E eu tive tudo que a hepatite A causa. Eu tive o olho amarelo, eu tive febre alta, a pele ficou amarela. Então, assim, para que tudo isso? Eu acho que a gente pode
poupar as pessoas. É claro que as pessoas têm as suas opiniões, as suas convicções, e a gente não pode impor nada. Mas se eu tenho uma chance de evitar que isso aconteça de uma forma simples, porque a vacinação é uma coisa simples, eu não estou dizendo que é sem efeito colateral, eu tenho efeitos colaterais produzidos por vacinas também, elas não são inócuas, mas que são seguras, né? Então, eu realmente sou uma pessoa pró-vacina. Eu acredito que a vacina, para ela ter chegado, né, principalmente essa vacina da Oxford, que vai ser testada em humanos, para ela ter chegado nessa fase, né, por ela ter conseguido passar por todas as fases anteriores de testes e ter chegado até aqui, é uma vacina que merece nossa credibilidade, né? Mas, além disso, ela vai ser testada. Né? E a gente vai ter a resposta que a gente quer. E se essa vacina, de fato, ela for eficiente, né, para o estímulo da nossa resposta imune, para produzir essa proteção, ainda que temporária, né, certamente vai ser uma briga por essa vacina. Porque a gente viu esse ano que a vacina da gripe, que todo ano o governo faz campanha, o governo pede, o governo amplia o tempo de vacinação, né? Amplia, facilita. Existem determinados grupos de população que recebem a vacina no domicílio para não ter esse deslocamento, e mesmo assim a adesão é baixa. Né? A gente nunca consegue chegar a 80% de vacinados. Né? E esse ano a gente viu que as vacinas acabaram. É claro que teve uma menor produção, porque o foco era tentar desenvolver a vacina para a Covid, mas todas as doses que vieram, que foram distribuídas no Brasil para o influenza, elas esgotaram, elas foram utilizadas. Então, as pessoas tiveram uma adesão muito importante. E isso, para a gente, profissional de saúde, foi muito bom. Né? Por quê? Porque a pessoa vacinada para gripe, ela não vai ter manifestações de gripe que vão me confundir o diagnóstico com Covid. Então, se aquela pessoa não tomou a vacina, aquela manifestação dela pode ser por gripe, pode ser por influenza, e não necessariamente a Covid. E eu preciso e gripe por influenza, ela tem tratamento, ela tem o medicamento que é o Tamiflu, que é um medicamento eficaz, mas só que ele precisa ser utilizado, ser iniciado no tempo ideal. Eu preciso começar o remédio no momento correto para que ele tenha o seu benefício, né? Para que ele tenha o total benefício daquela pessoa, que é resolução do quadro sem desenvolvimento de nenhuma complicação. Então, a população que fez uso dessa vacina, primeiro, facilitou a vida do profissional de saúde, porque diminuiu um pouco esse risco de confusão, e por outro lado, também para o indivíduo foi bom, porque ele já está protegido para esse quadro infeccioso, ele não vai, por exemplo, diminuir a sua imunidade, tentando proteger ele, porque quando a gente tem uma infecção, o nosso sistema de defesa, ele se mobiliza para resolver aquela infecção. No momento em que ele está mobilizado para resolver aquela infecção, ele pode adquirir uma outra infecção e fica susceptível para outras infecções. Então, isso também vai ser evitado por todas aquelas pessoas que receberam a vacina por influenza, que é uma vacina que tem uma eficácia boa, que tem uma eficácia garantida, né, e que esse ano teve uma cobertura impressionante. Paty, bem interessante esse assunto aí a respeito de vacina. E eu era uma pessoa assim que eu vinha estudando essa questão, né? E eu dizia assim, rapaz, essa vacina, quando conseguirem a vacina, a gente ainda vai ter o tempo da produção da vacina, porque o Instituto Butantan é o que tinha a melhor produção, que conseguia produzir 150 milhões de doses no ano. E o interessante dessa vacina é que está tendo um patrocínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está apostando muito, e outros países também, que a vacina já chegou nessa fase 3, né, de teste, e eles já começaram a produção da vacina sem saber se ela vai ser efetiva em humanos.
né? Porque aí, se os estudos mostrarem que ela é efetiva em humanos, a gente já tem uma quantidade de vacina pronta para a sociedade. E nos estudos de fase 2, que foram os estudos em animais, em macacos, por exemplo, que perguntaram, né? Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dessa vacina em macacos foram muito leves, né? O que teve, mas o que se observou de resultado foi o seguinte: imagina que vai ser em torno de 50% a efetividade dessa vacina, mas que o principal efeito dela será a prevenção das formas graves de pneumonia. Por quê? Porque nos que fizeram uso da vacina, nos macacos, comparado com os que não fizeram o uso da vacina, a gente teve uma incidência muito pequena de pneumonia. Então, eu acho assim, que esse assunto de vacina é uma coisa que ainda vai render aí na mídia um bocado, e a gente vai ter um monte de conversa a respeito, mas o que o pessoal está vendo aí falando é que tem que ter disponível. Agora, o Brasil tem uma sorte. Por quê? Porque como o Brasil está nesse momento aí de muitos casos, um crescimento acelerado, todos os testes de vacina vão estar sendo direcionados para o Brasil. Então, há uma possibilidade grande de nós sermos países bem beneficiados com essas primeiras doses de vacina, até porque também nós somos exportadores de vacina para o mundo também, né? Então, eu acho isso aí bem positivo. Tem coisas polêmicas que chegaram aqui, viu, Paty? Perguntaram aqui no privado, naquele do interrogaçãozinha, perguntaram o que é que você tem para falar da ivermectina. E doutor Leonardo fez uma pergunta aqui também, né? Mas, eu vi a pergunta do Léo. Vamos lá, depois a gente atende Léo aí. E vamos atender essa aí da ivermectina, porque é um papo também interessante. Então, a ivermectina, existe uma polêmica muito grande, né, para a ivermectina, dizendo, inclusive, que ela protege em várias populações, onde se faz o uso regular da ivermectina, como na África, por exemplo, que você faz o uso rotineiro a cada 6 meses. Isso está sendo responsabilizado por a baixa prevalência dessa incidência e prevalência dessa doença nessa região. A gente, de fato, não tem. A ivermectina, ela até tem algum efeito antiviral, né? Mas é um efeito muito limitar. Para eu ter a eficácia antiviral da ivermectina, eu precisava tomar uma quantidade que é proscrita, né, da ivermectina, uma quantidade enorme dessa medicação para ela ter qualquer efeito antiviral. Então, a ivermectina, ela não tem essa utilização, né? A gente pode ser que essas pessoas que usaram, né, nesses locais, que usaram a ivermectina e que usam de rotina, tenham tido, de fato, uma exposição menor ao vírus, né? Ou a uma variação do vírus com menor infectividade, com menor patogenicidade, com uma sintomatologia muito simples, muito rudimentar, né, e que não evoluiu para formas graves. Mas a gente não tem, de fato, nesse momento, nenhum estudo comprovando que a ivermectina protege, né? Então, é uma medicação que não tem tantos efeitos colaterais assim. Eu posso utilizar, provavelmente muitos de nós, né, utilizam nas suas famílias antiparasitários de rotina, anualmente ou a cada 6 meses, mas com o objetivo de prevenir o vírus. Isso não está comprovado. Então, de fato, a gente não tem como utilizar, a gente não tem como indicar formalmente o uso dessa droga para a prevenção e ou tratamento da Covid. Agora, Paty, com relação à resposta a pergunta de Léo, se não me engano, a pergunta dele foi: se eu tiver um quadro gripal com diagnóstico para Covid negativo, não foi isso? Se eu uso Tamiflu? Se ele apresentar sinais de gripe e fizer o RT-PCR para Covid e der negativo, ele deve tomar o Tamiflu? Então, na verdade, primeira coisa, Léo, primeiro você tem que fazer o RT-PCR no momento certo, porque aí eu não vou ter um falso negativo, primeira coisa. Segunda coisa, se você não tomou a vacina que deveria ter tomado, pode ser que seja
mesmo, né? Pode ser que o meu PCR, tendo sido feito no momento adequado, seja negativo de fato, eu não tenha a COVID, né? Você não tenha COVID, seja um quadro gripal e que seja um quadro gripal por influenza. A gente tem como fazer diagnóstico de influenza, né? Então, que também é por SWAB, eu procuro o vírus também na via aérea, então eu posso fazer esse diagnóstico. O que se faz quando se tem um quadro grave, né? Um quadro de um paciente que chega em desconforto respiratório com o início recente de doença, por exemplo. Se eu tenho uma suspeita de que é infecção por influenza, eu vou coletar exame desse paciente, claro, e vou começar o Tamiflu, né? E quando eu tiver o resultado do exame, se não for influenza, eu vou suspender a medicação. Assim como, se a minha suspeita, né, for de um quadro bacteriano, se eu não tenho como ter certeza absoluta de que aquele quadro não é viral, é um quadro bacteriano, talvez eu precise introduzir um antibiótico também. E que isso seja inicialmente feito até eu ter a definição diagnóstica desse paciente. O importante é a gente investigar o máximo que a gente puder a clínica e a epidemiologia desse paciente. Então, isso é uma coisa bem importante, porque a medicina ela tem ficado cada vez mais tecnológica e isso tem afastado muito o médico do seu paciente, né? De perguntar, de conversar, de examinar, de tocar no seu paciente. E é dessa forma que a gente faz diagnóstico. Né? Não é só com métodos complementares. Como o nome diz, os métodos eles são complementares ao exame clínico. Né? A clínica ela é soberana. Então, se a minha suspeita clínica é de uma infecção, é de um quadro gripal, e eu tenho um exame diagnóstico para a COVID que está negativo, e eu sei que se eu introduzir precocemente o Tamiflu naquele paciente, eu vou prevenir que ele evolua com uma forma grave, com uma complicação da gripe, sim, eu começo o Tamiflu, mas eu não necessariamente eu preciso fazer até o final, se eu tiver uma definição diagnóstica antes disso. Excelente, Paty. Essa explicação sua aí fica bem claro mesmo. E a resposta do nosso amigo que fez lá a pergunta, e o abraço? Quando é que a gente vai poder abraçar uns aos outros novamente? Eu mesmo estou sentindo muita saudade dos abraços, viu? Eu vou lhe dizer que eu passei o meu aniversário bem sentida desse abraço aí. Eu tive que abraçar minha família, meus filhos, meu marido várias vezes no dia para suprir um pouco os abraços das outras pessoas, né? Como eu falei, nós somos uma população muito calorosa. Né? Nós gostamos do toque, nós gostamos do abraço, nós gostamos do beijo. Então, de fato, assim, quando que isso vai poder ser feito com segurança, não sei. Provavelmente esse ano não. Paty, legal. A gente tinha falado que ia ficar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você conseguiu identificar mais alguma pergunta aqui no pessoal? A gente disse que ia ficar mais uns 15 minutos, a meia hora, para atender o pessoal. Aqui, ó. Deixa eu ver se... pergunta de Kleber aqui. Boa noite. Não vi se já foi dito, mas qual é o risco de se ter Covid pela segunda vez? Pergunta interessante também. Eu vi agora também essa. Então, na verdade, assim, o que a gente sabe é que as pessoas que tiveram a doença, que foram expostas ao vírus, elas, na maioria delas, produz o anticorpo protetor, ou ela vai ter uma defesa que não é de anticorpo, mas é uma defesa celular, porque a nossa defesa ela tem duas vertentes. Uma vertente é a produção de anticorpo e a outra vertente são as células de defesa propriamente dita, que impedem que aquele vírus entre ou que impede que aquele vírus que entrou produza alguma doença, que mata aquele vírus, mesmo antes dos anticorpos serem produzidos. Então, o que a gente sabe hoje é que a maioria das pessoas produz anticorpo, mas a gente não tem certeza se esse anticorpo é 100% eficiente na função de neutralizar aquele vírus, e eu também não sei quanto tempo ele vai durar, né, realizando a proteção. O que a gente sabe
é que essa pessoa que temporariamente está protegida não vai desenvolver doença. Então, assim, a gente não tem nenhum caso documentado de fato que detalhadamente de que alguém teve contato, teve a doença e que tempos depois teve a doença novamente. Né? A gente não tem isso bem documentado. Então, a resposta para essa pergunta é aparentemente não, mas eu não tenho certeza absoluta disso, porque a gente não teve tempo de observação suficiente para saber que somente com o fato da pessoa ter ficado doente, ela não vai mais desenvolver a doença. Né? Então, ela pode, inclusive, como, por exemplo, uma pessoa que teve catapora, ela provavelmente não vai ter mais catapora. Mas pode ser que em algum momento que ela seja exposta novamente, ela tenha uma besteirinha da doença, tenha uma manifestação única na lesão de pele, porque a proteção dela não foi 100%. Mas a chance de ter é muito menor. Em relação à Covid, o que a gente sabe é que, por agora, durante essa pandemia, a gente não teve casos ainda de uma segunda infecção por Covid, mas não temos certeza absoluta se isso não vai ser possível. Ô, Paty, a Adriana até falou aqui da questão da ivermectina, né? Que na dose habitual não previne. Ela pode comprovar aí na dose habitual. Possivelmente ela estava tomando, ou alguém da família dela estava fazendo uso e não preveniu, né? Sim, sim. Mas assim, mas também por um caso também a gente pode dizer que não pode dizer também que não previne, né? Não preveniu no caso que ela conheceu, né? Que ela teve conhecimento, né? Então, em relação à ciência, a gente precisa ser justo mesmo, né? Não só para o pró, quanto para o contra também. Ô, Paty. Eu acho que uma coisa importante, Tássio, é a gente falar aqui assim, que tudo que a gente está conversando aqui agora é verdade hoje, né? Pode ser que daqui a 2 semanas, daqui a um mês, coisas que a gente está falando aqui que não existe comprovação, já haja alguma comprovação e que passe a ser uma verdade, né? É importante a gente saber que a pandemia, como a gente está aprendendo com a pandemia, né? Então, coisas que a gente fazia no início da pandemia, lá em março, a gente já não faz mais. Ou coisas que a gente ficava com medo de fazer lá, a gente agora já faz com alguma segurança, né? A parte de contactantes, de retorno do colaborador para o serviço, de retirada do paciente de isolamento dentro do hospital. Então, tudo isso a gente vem inclusive modificando protocolos, né? Eu acho que pode ser que tenham pessoas profissionais de saúde aqui e que trabalhem em hospitais e que eles tenham conhecimento quantas vezes protocolos foram modificados no hospital em função do aprendizado que a gente está tendo com a pandemia, né? Então, isso só traz a gente para o entendimento de que o que eu estou falando hoje pode amanhã ou no mês que vem pode não ser a verdade absoluta. Hoje ela é verdade absoluta, mas daqui a um mês pode ser que não seja mais. Então, isso é importante para a gente ter essa flexibilidade no entendimento. Temos que reconhecer, né, Paty, que mais do que nunca a gente tem que valorizar a incerteza, né, que ela sempre esteve evidente e agora ficou mais evidente ainda, né? Eu estou reconhecendo assim o quanto eu não sei em medicina com a chegada do coronavírus. A gente está vendo assim que ele não poupa ninguém. Então, não só ele está atacando a economia, né? Comprometendo a economia, comprometendo a saúde das pessoas e comprometendo a reputação também de um monte de gente, né? Então, é importante a gente ter essa clareza aí em relação a esse momento que estamos vivendo, né? E aí diz assim, ó, tem pessoas que têm oportunidades, outras que ganham na crise e tal. Eu fiquei assim, tem um amigo meu que é dono de funerária. Aí a gente imaginou, né, nessa situação ele ia ganhar. Aí no ciclo de amizade deles, né, por exemplo, em alguns locais a mortalidade diminuiu. Por quê? Porque você não está tendo tanto acidente de trânsito, não está tendo morte violenta, não está tendo briga em bar, etc. e tal. Não está tendo iatrogenia, porque o cuidado médico naquele local era muito ruim. Então, as pessoas não estão fazendo cirurgias eletivas e estão tendo complicações. Então, em alguns locais, não está acontecendo isso. E eles esperavam também um boom
um monte de gente comprou um monte de caixão e aí não teve como, ficou represado, porque se você for lá olhar no cartório civil, né, o número a mortalidade que tem lá, né, ela é 3 mil, 6 mil no Brasil todo. No mês de março, abaixo, 3 mil, 6 mil abaixo da mortalidade em geral. Né? Então, essa diminuição da velocidade nossa, do nosso ritmo do ser humano, também salva vidas. Então, a gente é uma situação interessante, né? Até paradoxal em relação ao que a gente está vivendo. Agora, Paty, fala um pouquinho para nós, como é que você tem visto as pessoas graves que passam por... têm Covid na forma grave? Como é que tem sido a vida dessas pessoas? Principalmente nós que temos recebido algumas dessas pessoas em home care. Como é que tem sido a vida dessas pessoas? Então, na verdade, aquelas pessoas que desenvolveram quadros leves, elas vão se recuperar plenamente, muito rapidamente, né? Mas aquelas pessoas que evoluem com um quadro mais grave, ou seja, aqueles pacientes que vão para o hospital, que eventualmente pioram do desconforto respiratório e fazem o que a gente chama de insuficiência respiratória, precisando, inclusive, a despeito do uso da dexametasona, porque ela já está sendo utilizada, o corticoide está sendo utilizado desde o início, só que agora numa dose apropriada, num protocolo de tempo apropriado, né? Mas a despeito disso, existem pacientes que evoluem com uma gravidade, né? O vírus, ele tem uma patogenicidade, ou seja, uma agressividade, que quando se manifesta integralmente, evolui para uma forma grave da doença. Né, uma forma completa, que a gente chama de sistêmica. Vários órgãos, vários sistemas podem ficar comprometidos. O paciente ele pode ter uma internação prolongada mesmo, chegando a 3 semanas, 4 semanas, com uma permanência na UTI aí de 2 semanas, em ventilação mecânica, com um tubo para respirar, né, pela intubação, precisando de alimentação ou por uma sonda de alimentação, ou uma alimentação pelo sangue. Então, vai depender da evolução do quadro daquele paciente. Ele pode, ao final dessa doença, né, porque nem todos que vão para a UTI morrem, não, né? Muitos pacientes se recuperam, mesmo tendo uma forma grave da doença. Então, esses pacientes, quando eles se recuperam e que entram no período de convalescência, né? Eu já não tenho mais doença ativa, eu já tenho um paciente e um organismo que está se recuperando, é um paciente que precisa de uma reabilitação muito intensa, né? Mesmo ele sendo previamente rígido, ele não tendo doença nenhuma prévia, ele pode, pelo tempo que ele ficou imobilizado no hospital, deitado numa cama, ele pode ter uma atrofia muscular, ele pode ter um quadro de dor articular importante, uma diminuição e uma dificuldade de se movimentar, em função desse período prolongado de hospitalização. Né? Então, esse paciente, ele, do ponto de vista neurológico, respiratório, ele está relativamente bem, mas ele precisa de uma reabilitação. E muitos pacientes que a gente está recebendo no domicílio é exatamente para isso. Não é um paciente que precisa ficar mais em isolamento, de ter nenhuma outra proteção, equipamento de proteção. Ele não precisa ter um acompanhamento diário, né, de um profissional, mas ele precisa de uma reabilitação intensa, seja de fisioterapia motora, de fisioterapia respiratória, seja de fonoaudiologia, porque ele também, a presença da ventilação mecânica, da intubação orotraqueal, isso atrapalha a deglutição, o funcionamento da deglutição depois que esse corpo estranho sai. Então, é um paciente que muitas vezes precisa de treinamento para conseguir engolir bem novamente, né? Então, ele precisa dessa reabilitação e quanto mais intensa for essa reabilitação, mais rápido ele volta ao que ele era 100%. Né? Então, o que a gente tem focado nesses pacientes que vão para o home care é dar o máximo que eles puderem receber de sessões de fonoterapia, sessões de fisioterapia, para que essa reabilitação aconteça o mais rápido possível.
Paty, e a fibrose? A fibrose pulmonar, né? Nesses casos graves. Tem alguns amigos meus, colegas médicos, que tiveram os casos graves, que depois estão tendo dificuldade de subir escadas, né? Lances de escadas e tal, por conta da questão da fibrose pulmonar. Tem sido frequente? Você já viu algum estudo? Está sendo bem documentado isso aí? Não, na verdade eu não vi nenhum estudo não, mas o que a gente pode pensar? Primeiro, se eu tiver um paciente que era já um pneumopata prévio, né, a primeira coisa. Ou um paciente que tinha algum grau, e essa pneumopatia não precisa ser uma pneumopatia grave, ele pode ser um paciente asmático, ou um paciente que foi um fumante no passado e que ele tem uma sequela desse pulmão, ou um paciente, por exemplo, que teve uma tuberculose importante no passado e que já ficou com um pulmão limítrofe, né? Então, esses pacientes, se eles têm um comprometimento, e a gente vê de fato esse comprometimento pela COVID no pulmão, bem importante, né? Às vezes o paciente não tem nenhuma sintomatologia ainda expressa de desconforto respiratório, está no hospital, faz uma tomografia, porque atualmente, junto com todo SWAB para a realização do PCR do COVID, entra no pacote uma tomografia de tórax, né? Praticamente todos os pacientes chegam no hospital na emergência com essa suspeita, ganham esses dois exames. A gente vê lesão pulmonar, né? 25%, 30% de lesão, e o paciente ainda nem tem sintomatologia. Então, esses pacientes, eles podem, de fato, evoluir com um comprometimento bem mais extenso, né, com mais de 50% de comprometimento desse pulmão, né, e se ele for um paciente que já tinha um quadro prévio, ele certamente vai ter uma restrição pulmonar, né, e aí Respiratória, né? uma restrição respiratória, e esses pacientes precisam ainda mais de uma fisioterapia, né? Porque a gente vai poder recuperar. Agora é uma coisa mais lenta mesmo. Se ele ficar com essa sequela, a gente vai ter uma recuperação muito mais lenta, né? Ele vai precisar de mais tempo de fisioterapia, intensificar a fisioterapia respiratória, para que ele volte a ter a autonomia e a independência respiratória que ele tinha antes. Paty, legal. O tempo que a gente tinha combinado aí com as pessoas, Tá. comigo também, 30 minutos a mais, já fizemos uma hora e meia agora. E aí eu só quero te pedir o seguinte, qual o recado que você traz aí para a nossa audiência nesse momento que nós estamos atravessando aí? Olha, o recado, Tássio, o que eu quero pedir mesmo para as pessoas é que as pessoas tenham paciência, né? Paciência para a gente passar por esse momento. É um momento desafiador para todos nós. Eu acredito que nenhum de nós já viveu uma coisa semelhante a essa, né? Porque por mais que as pessoas mais idosas já tenham passado por outras epidemias de gripe espanhola, né? E etc., nenhuma epidemia teve a repercussão que a gente tem nessa pandemia. Por quê? Por causa da comunicação, né? Por causa da disseminação, né? Hoje a gente tem uma comunicação entre os extremos do mundo muito rápida através das linhas aéreas, né? Então isso fez com que essa doença se disseminasse muito rapidamente, né? E a comunicação que existe, não só da imprensa, né, mas a comunicação, as mídias sociais, elas terminam levando informações que não necessariamente são informações verdadeiras, né? E que isso pode estar, e que gera, né? Que pode não, isso gera o pânico para muitas pessoas que não têm o conhecimento técnico da doença, né? Então, o que eu peço é paciência, né? Essa pandemia, ela não está acontecendo por acaso, né? Houve um motivo para essa pandemia acontecer. Nós estamos aprendendo a nos relacionarmos melhor com as pessoas, né? Nós estamos aprendendo a pensar na coletividade, em olhar para o outro, em ter empatia, né? Ter compaixão
pelas pessoas, né? Nós estamos amadurecendo como pessoas. Eu acho que isso é um ponto importante. Do ponto de vista de saúde, nós também estamos aprendendo, porque estamos dia a dia sendo desafiados por esse vírus, né? Não existe um padrão de comportamento desse vírus, a gente não conseguiu definir isso ainda. Então, mesmo o cuidado que o profissional exerce, ele precisa ser adaptado e modificado dia a dia, né? Então, isso tudo é um aprendizado na vida pessoal, é um aprendizado na vida profissional, né? E provavelmente isso tudo está acontecendo para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Lá na frente, né? Pessoas mais preocupadas com o outro, né? Não só no sentido de você ter pena ou você entender a situação daquela outra pessoa, mas você proativamente querer mudar isso, né? E a gente está vendo que isso está acontecendo aos poucos, né? A gente vê que, apesar do distanciamento social, quantas pessoas estão se mobilizando para ajudar outras pessoas, né? Fazendo lives, os cantores fazendo lives para arrecadar doações, pessoas que simplesmente saem na rua fazendo pequenas doações, né? Grandes empresas mobilizando aí quantias para aquisição de EPIs para hospitais, testes diagnósticos, né? Então, assim, a gente está vendo que as pessoas estão se mobilizando em função das outras, né? E eu acho que esse foi o principal motivo dessa pandemia, né? Então, a gente precisa passar por esse momento para a gente chegar lá na frente e ver quanto que a gente melhorou, né, do que a gente era antes. Provavelmente não vamos ser os mesmos, mas certamente seremos muito melhores. Paty, fiquei bem emocionado com essa, com essa mensagem sua aí. Gostei, mensagem de otimismo, pedindo paciência, para a gente aproveitar esse momento e aprender com esse momento. Eu mesmo tenho aprendido um tanto. E aí eu quero dizer a todos vocês assim também que eu sou bem grato pela participação. De todos aí pela audiência, Patrícia assim por ter aceitado o convite, ficou um pouco acanhada no início, né? Mas também não foi a primeira vez que fez uma live e gostei um tanto dessa nossa conversa aqui. A Vanja perguntou que a gente merecia uma live dessa toda semana, então Assiste Vida tá fazendo essa live toda semana, tá fazendo uma live toda semana. Essa live teleorientação na prática, ela vem acontecer com frequência. O nosso propósito é não só nesse momento Covid, mas depois a Assiste Vida está mantendo também, trazendo conteúdo de saúde, orientação de saúde para as pessoas. Perguntaram aí se ia ficar gravada, porque teve gente que entrou nesse segundo momento, não pegou o primeiro momento com a gente. Então, ela fica gravada assim, vai estar lá no nosso IGTV, vocês podem assistir e vamos colocar também no nosso canal do YouTube. Então, grato a todos aí pela participação. E, Paty, eu quero lhe dar um abraço depois de tudo isso passar, a gente tomar um café, almoçar junto, viu? É um desejo que eu tenho. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um forte abraço. Uma boa semana para todos nós. Tchau. Tchau.